Boa noite a todos. Peço que fiquemos de pé para celebrar a oração universal. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por favor, senhor secretário, proceda com a chamada dos vereadores. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Lista de presença dos vereadores à 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, aos 27 dias do mês de maio do ano de 2014. Adair Lopes de Souza. Presente. Adilson Pacheco Mariotti. Presente. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Antônio Lais Barbosa. Presente. Aparecido Henrique Ferreira. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga. Presente. Giovanni Máximo Silva. Presente. Idalino Rodrigues Silva. Presente. Juliano Marques de Lacerda. Presente. Luiz Carlos de Oliveira, presente. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Acoro regimental excelentíssimo. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Serrana, havendo coro regimental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura da ata da 2ª reunião extraordinária de 2014. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Ata da 2ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 15 horas do dia 26 do mês de maio do ano de 2014, tendo como local Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 2ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, que após saudar os presentes solicitou que fosse feita a chamada nominal. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava das seguintes matérias: ata da 15ª reunião ordinária de 2014. Matéria para leitura, pareceres jurídicos das comissões sobre o projeto de lei em votação. Matéria para votação, projeto de lei 031 de 2014, que concede revisão geral dos vencimentos, provimentos, pensão dos servidores ativos, inativos e pensionista da administração direta e indireta, autarquia do município de Nova Serrana e da outras providências. Projeto de lei 032 de 2014, que altera a lei orçamentária 2220 de 2013, autorizando a abertura de crédito adicional especial da Câmara Municipal de Nova Serrana e da outras providências. Projeto de lei 033 de 2014, que dispõe sobre a revisão geral anual dos valores das remunerações dos cargos públicos da estrutura administrativa do Poder Legislativo do município de Nova Serrana, nos termos do artigo 37, artigo 10 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei 077 de 2013, que altera a lei 1823 de 20 de junho de 2005 e da outras providências. Após a leitura e aprovação da ata da 15ª reunião ordinária de 2014, foi feita a leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 031 de 2014, bem como o ofício da Cisnova, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Nova Serrana. Após o debate, foi colocado em votação o projeto de lei 031, sendo aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Apresentado o requerimento de dispensa de leitura dos pareceres sobre o projeto de lei 032 e 032 de 2014, foram respectivamente aprovados. Após o momento do debate, o projeto de lei 032 foi colocado em votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis, 5 votos contrários. Após o debate do projeto da lei 033 de 2014, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, obtendo 12 votos favoráveis. Feita a leitura dos pareceres, o projeto de lei 077
de 2013, foi colocado em discussão após o debate o projeto de lei 077, 2013, foi colocado em votação, sendo aprovado por 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. O vereador Cláudio Quem da Silva solicitou a versão impressa em todas as votações para a respectiva assinatura pelos vereadores. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário. Se algum vereador quiser fazer alguma observação. Declaro aprovada a ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura das correspondências. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Municipal. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Nova Serrana. Programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. Valor bruto 130.806. Pedimos aí que a galeria fique tranquila, para a gente ter uma noite calma e proceder com nossos trabalhos com a maior tranquilidade possível. Por favor, senhor secretário, continue com a leitura das correspondências. Antes de passar para matérias para a votação, na qual hoje, como foi acordado entre os líderes de bloco, que nós trataríamos da matéria somente da prestações de conta referente ao exercício de 2003. Nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 114 do Regimento Interno, a prestação de contas do município referente ao exercício de 2003 foi submetida à apreciação da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que emitiu parecer pela aprovação de contas, sendo 2 votos favoráveis dos vereadores Juliano e o relator vereador Idalino, e o vice-presidente, 1 voto contrário do vereador Adair, presidente desta comissão. Diante disso, se encontra diante do plenário para votação, a qual nós vamos pôr em seguida, o projeto de resolução número 04/2014. O projeto de resolução 004/2014, que aprova as contas referente ao exercício de 2003, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Tendo em vista as disposições contidas no regimento interno, em especial o artigo 141 e seguintes, e para atender o que determina a legislação federal, Lei 9.784/99, que determina que, havendo rejeição do parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, o voto dos nobres vereadores deve ser justificado e será adotado o sistema de votação nominal e alfabética. Conforme o artigo 99 da lei orgânica, que possui o seguinte texto: artigo 99. As contas do prefeito referente à gestão financeira do ano anterior serão julgadas pela Câmara mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, nos termos da Constituição do Estado, o qual somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Esclareço aos nobres pares que, para que prevaleça a decisão de aprovação das contas do exercício de 2003, conforme consta no projeto de resolução 004/2014, são necessários 9 votos favoráveis a esse projeto de resolução, que corresponde a 2/3 dos membros dessa casa. Então, na hora da votação, vou tornar a falar em seguida, que o projeto que está sendo votado é o projeto de resolução que aprova a conta do exercício de 2003. Nós vamos ler os pareceres jurídicos, e após o parecer jurídico, vou colocar em discussão e votação a matéria. Essa votação, quando se iniciar, os que votarem ao projeto 01,
o projeto 004/2014, fará justificativa. Quem votar o 2, que é contra o projeto, não há necessidade, conforme o Tribunal de Contas estabelece, de fazer a justificativa. E quem quiser abster do voto, vai votar, abstendo do voto, não precisa também fazer essa justificativa inerente. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura do parecer jurídico. Parecer jurídico da prestação de conta do exercício de 2003. Relatório. O presente parecer técnico tem como objetivo a prestação de conta do município de Nova Serrana, Minas Gerais, do ano do exercício de 2003. Em anexo, a aludida prestação de conta me for encaminhada para parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, opinando pela rejeição das contas, tendo como fundamento parágrafo 1º do artigo 77 da Constituição Federal da República de 1988. Em análise, a prestação de conta do ano exercício 2003 percebe-se que no município aplicou um percentual de 14,56% da receita base de cálculo em ação de serviço público de saúde. Assim sendo, não atendeu o mínimo exigido, segundo a inteligência do parágrafo 1º do artigo 77 da Constituição Federal de 1988. Por esta razão, o Tribunal de Contas manifestou unanimemente pela rejeição das contas relativo ao ano do exercício de 2003 do município de Nova Serrana. Em contrapartida, o gestor responsável pelas contas do município daquele ano, o senhor Joel Pinto Martins, alegou em sua defesa que o percentual de 14,56% foi superior ao imposto pela resolução número 322, de 8 de maio de 2003, no Conselho Nacional de Saúde, o qual, segundo a ótica do gestor, seria apenas 11,80%. Entretanto, em sede de reexame, o Tribunal de Contas destacou posicionamento contrário ao pensamento explícito pelo gestor, pois, segundo mencionada, a resolução estabeleceu-se percentual mínimo de vinculação destinadas a ações e serviços públicos de saúde para o município que o exercício de 2002, que sequer alcançou o percentual de 7%. Nesse caso específico, que no ano do exercício de 2003, que seria estabelecido o mínimo de 11,80%, dando continuidade à sua fundamentação, o Tribunal de Contas ainda mencionou que, como o município de Nova Serrana, nos anos de exercício de 2000, 2001, 2002, os percentuais aplicados, respectivamente, foram 7,27%, 13,76%, 15,64%. Assim sendo, segundo o pensamento do Tribunal de Contas, em hipótese alguma poderia haver redução no tanjo repasse de recursos, ações e serviço público de saúde, pois, ocorrendo redução, avaria uma afronta à inteligência do artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 2º, em anexo da portaria 2047/2002, no Ministério da Saúde. Portaria esta que provocou as diretrizes operacionais relativas às publicações número 29 de 2000, concluiu o Tribunal de Contas em relação aos anos seguintes, de 2000, que os percentuais destinados ao financiamento de saúde deveria ser sempre progressivo, até o limite mínimo de 15%, e jamais, em hipótese alguma, regressivo. Diante ao alegado por ambas as partes, o gestor versus Tribunal de Contas, pude constatar que o objetivo em discussão refere-se 0,44, relativo à receita base do ano de 2003, que não foi repassado ao financiamento de saúde. Cumpre-se ainda ressaltar que constatei que o aludido percentual de 0,44, à época dos fatos, correspondia ao valor pecúnio de R$ 60.000, 189,75. Ao meu sentir, entendo que o responsável pela confecção da prestação de conta de 2003 entendeu que o mínimo legal imposto para aquele ano a ser investido no financiamento da saúde pública do município de Nova Serrana, Minas Gerais, era apenas de 11,80. Pensamento esse que o Tribunal de Contas, de forma unânime, manifestou-se contrário. Diante dos fatos, a informação contida no corpo deste singelo parecer, percebe-se que o presente caso trata-se de um erro formal e não de corrupção, má-fé ou fraude, apropriação indébita, ou danos, ou direitos, ou erário. No entanto, o erro formal, de fato, existiu,
Entretanto, a análise e julgamento das contas do município de Nova Serrana, Minas Gerais, compete exclusivamente ao próprio município de Nova Serrana, Minas Gerais, através dos votos dos edis que compõem o plenário desta Casa. Dentre as competências constitucional atribuídas ao Tribunal de Contas do Estado, segundo a inteligência do inciso 1º do artigo 71 da Constituição Federal, que consiste na emissão de parecer prévio sobre as contas globais do Poder Executivo e Legislativo, os quais posteriormente são submetidos ao julgamento perante as casas legislativas, como com o caso em questão. Assim, por determinação constitucional, as contas tanto do chefe do Poder Executivo quanto a mesa diretora da Câmara Municipal deve ser, antes de tudo, encaminhada ao Tribunal de Contas para que este possa emitir seu indispensável parecer prévio, conforme determina a Constituição Federal, artigo 31, a saber. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle externo, pelo sistema de controle interno e pelo Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. Controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Estados ou de município, ou de conselho ou tribunais de contas dos municípios, onde houver Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 31. Que julgar as contas quais o prefeito e a Câmara Municipal, após a emissão dos pareceres prévios, que deixará de prevalecer-se por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Assim deliberarão isto, assim julgar o artigo 31, parágrafo 1º e 2 da Constituição Federal. Desculpa, está meio confuso aqui. Sendo tal o posicionamento ratificado pela Constituição do Estado de Minas Gerais, na inteligência do artigo 180 do CAP, como segue. O artigo 180 da Câmara Municipal julgará as contas do prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá 360 dias de prazo, contando do seu recebimento para emiti-lo na forma da lei. Desta forma, o Tribunal de Contas, por previsão da Constituição Federal, do parágrafo 1º do artigo 31, da Constituição Federal, do artigo 91, consiste em um órgão auxiliar do Poder Legislativo no exercício do seu controle externo das contas do Executivo Municipal, bem como na fiscalização das próprias contas da Câmara Municipal dos Vereadores. Ao meu sentir, o parecer prévio do Tribunal de Contas realmente imprescindível para a votação das contas, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, conforme se extrai da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Daí surge a motivação das prestações de conta do exercício 2003. Até a presente data, não ter sentido avaliada a votação por esta Casa, pois, conforme exposto, aguardava o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nesse diapasão, esclareço que a votação deve ser em plenário com todos os membros presentes, sendo que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer pelos 2/3 dos membros do Poder Legislativo Municipal. No mesmo sentido, o magistério do professor José Nilo de Castro, em sua obra do Direito Municipal Positivo, na 5ª edição del Rey de Belo Horizonte, em verbis, que julga as contas anuais do prefeito e Câmara Municipal após a emissão de parecer prévio, que deixará de prevalecer-se por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Assim deliberaram, isto assim julgaram o artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal de 88. Entendimento também da doutrinadora Ellen Lopes Meirelli, espousado em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, como auxílio do Tribunal de Contas do Estado e dos municípios, dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios, onde houver artigo 31, parágrafo 1º, deixando de prevalecer o parecer prévio emitido pelos órgãos competentes por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, artigo 31, parágrafo 2º, Meirelli Lopes, em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiro, da 28ª edição, da página 675, guisa o esclarecimento, também informa que o plenário votará apenas as contas do município do anexo do exercício 2003, e não o meu parecer,
ou parecer prévio do Tribunal de Contas, assim como eu apenas opina sobre as mesmas, sendo as comissões permanentes e o plenário da Câmara Municipal soberano, independente em incorporar com os pareceres do Tribunal de Contas e do jurídico permanente desta Casa, ou rejeitá-los por maioria qualificada, que é o quórum de 2/3 dos membros do Legislativo Municipal. O voto das comissões e plenário, caso opine pela rejeição do parecer técnico, deverá expor os motivos da rejeição, tudo em virtude do princípio da motivação dos atos administrativos em geral, imposto pela Lei Federal 9.784 de 99, Nova Serrana, 23 de abril de 2014, Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemo, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Prestação de conta em anexo 2003. Relatório. O parecer sobre a prestação de conta do município de Nova Serrana, exercício 2003, foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. Procede-se a análise de prestação de conta do exercício 2003. Relator desta comissão manifestou-se que o julgamento das contas do prefeito e o ato privativo da Câmara Municipal e o parecer prévio apenas opinativo, podendo ser rejeitado por 2/3 dos membros do Poder Legislativo, conforme para o 2º artigo 31 da Constituição Federal, os vereadores têm autonomia e independência para discordar do parecer prévio do Tribunal de Contas, sendo imune a sanção ou penalidade nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, do artigo 8º da Constituição Federal. O Tribunal de Contas tem o prazo constitucional obrigatório de 360 dias a partir do recebimento das contas para emissão do parecer prévio. A aplicação do índice mínimo em ação, o Serviço Público de Saúde e a matéria constitucional, podendo ser regulamentada apenas por lei complementar. Portaria do Ministério da Saúde, a resolução do Conselho Nacional de Saúde não pode regulamentar a aplicação de índice mínimo em ação e serviço público de saúde, trazendo regras novas nas previstas na Constituição ou lei complementar. Artigo 25 da Lei Complementar 141/2012 prevê que, eventualmente, a diferença que implique o não atendimento em determinado exercício dos recursos mínimo previstos possa ser acrescentada ao montante mínimo do exercício subsequente ou da apuração da diferença. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais posiciona-se no sentido de que, mesmo sendo aplicado um índice inferior ao determinado da Constituição, em ação, o Serviço Público de Saúde não haverá improbidade administrativa, quando existe dolo ou enriquecimento ilícito. Com embasamento nas observações pontuadas acima, o relator salientou que vislumbra, portanto, trata-se de um equívoco administrativo, no qual não se atribuiu dolo ou enriquecimento ilícito, ou pretensão de lesar o patrimônio público, e, sendo assim, manifestou o parecer contrário ao parecer do Tribunal de Contas sobre prestação de conta do município do exercício 2013. Nesse mesmo sentido, o senhor vice-presidente desta comissão acompanha o voto do relator, sendo, pois, contrário o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, por entender que não houve danos ao erário público. Por sua vez, o senhor presidente desta comissão não acompanha o voto do relator, votando favoravelmente o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, contrário à aprovação das contas de 2003, do então prefeito João Martins. Conclusão: mediante o exposto, votamos pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas, manifestou-se favorável à aprovação da prestação de contas do exercício 2003, sendo o voto vencido pelo senhor presidente dessa comissão. Sala de sessão, José Batista de Freitas, 19 de maio de 2014. Adair Lopes de Souza, presidente. Idalino Rodrigues da Silva, vice-presidente. Juliano Marques de Lacerda, relator. Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos.
Relatório. O parecer do Tribunal de Contas sobre a prestação de conta do município do exercício 2003 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. Em estudo da prestação de conta do ano de exercício de 2003, o relator desta comissão manifestou-se que, tendo em vista o percentual mínimo previsto, parágrafo 1º do artigo 77, a disposição constitucional transitória da Constituição Federal, o voto pela qual a manutenção do parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas relativas ao exercício 2003, prestação prestada pelo senhor Joel Pinto Martins, gestor, ordenador das despesas da Prefeitura Municipal de Nova Serrana. O senhor vice-presidente desta comissão argumentou que somente se manifestará a teor do percentual durante a votação do plenário, não declinando o seu voto perante a comissão. O senhor presidente desta comissão acompanhou o voto do relator. Conclusão, mediante o exposto, votamos pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais, manifestando-se contrário à aprovação da prestação de conta do município em exercício 2003, sendo o voto vencido o senhor presidente desta comissão. Sala de sessão, José Batista de Freitas, 20 de maio de 2014. Adilson Pacheco Mariotti, presidente. Cláudio Keno da Silva, vice-presidente. Osmar Fernando Santos, relator. Deus, menina, vai me socorrer nessa encrenca aqui. Desliga, por favor. Parecer da Comissão de Administração Pública do Meio Ambiente e da Política Urbana. Prestação de conta do exercício de 2003. Relatório. Parecer do Tribunal de Contas. Prestação de conta do município do exercício de 2003 foi encaminhada a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. Em análise profunda em relação à prestação de conta do ano de 2003. Pude constatar que, naquela época, estava em tramitação o percentual legal a ser investido na saúde pública, pois percebi que os números teriam um prazo posterior ao ano de 2003 para investir o percentual mínimo de 15% na saúde pública do município. No entanto, também percebi que a mesma época foi determinada pelo Ministério da Saúde, mediante portaria, resolução número 209 de 2002, que os municípios teriam prazo posterior a 2003 para alcançar o percentual mínimo de 15% a ser investido na saúde pública. No entanto, essa adequação orçamentária teria que ocorrer em escala crescente e jamais decrescente. Analisando a prestação de conta do ano de 2002, percebi que realmente o município de Nova Serrana já havia investido percentual superior aos 15% imposto pelo Ministério da Saúde. Por esta razão, segundo o pensamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no ano seguinte, qual seja do exercício de 2003, o município não poderia retroceder o percentual de 14,63. Ora, assim sendo, o meu sentir, percebi que, na verdade, existiu um equívoco formal, ou seja, um erro formal, e não um dano ao patrimônio público ou desvio de dinheiro público, pois o próprio Ministério Público, em momento algum, levantou sequer alegações que o 0,37 percentual foram desviado a título de corrupção, mas aplicando em outra pasta. Por esta razão, não que eu entenda que o Tribunal de Contas esteja equivocado, mas pelo fato de entender que não houve má-fé, apenas, como já dito, uma má interpretação de quem confeccionou a prestação de conta no exercício de 2003. E por amparo da Constituição da República de 88, pelo princípio da autonomia dos municípios de votar a suas próprias prestações, utilizo este amparo legal para emitir meu voto favorável à prestação de conta do município exercido 2003, contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, o vice-presidente, o presidente da comissão, acompanha o voto do relator. Conclusão, mediante o exposto, votamos pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas sobre prestação de conta do exercício 2003. Sala de sessão, José Batista de Freitas, 21 de maio de 2014, Antônio Lais Barbosa, presidente, Terezinha Célia do Carmo, vice-presidente, Giovanni Máximo da Silva, relator. Obrigado, secretário. Agora, só a título de esclarecimento a todos presentes, porque muitas vezes não pode ser vinculado e colocado que essa mesa diretora não teve a seguinte delicadeza e até de ter contato com o então prefeito Joel Martins. Porque eu vou pedir ao secretário que faça a leitura de 2 ofícios encaminhados a ele, para antes a gente entrar em discussão da votação, para saber que a Casa teve a maior atenção ao nosso Poder
Ofício 119/2014. Nova Serrana, 8 de abril de 2014. A Sua Excelência, Prefeito João Martins, Prefeito Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais. Assunto: encaminhamento. Senhor Prefeito, vimos por meio deste certificado que se encontra em análise nesta casa o parecer prévio sobre a prestação de conta do exercício 2003 do Executivo Municipal, examinado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, processo de origem 6.068.6705, em apenso 88.48.646, para a ciência e conhecimento da Vossa Excelência, para o caso julgue necessário, seja tomada as providências cabível. Atenciosamente, Ederson Luiz Abreu Braga, Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. A Sua Excelência, ofício 167/2014, Câmara Municipal de Nova Serrana, 23 de maio de 2014. A Sua Excelência, Prefeito João Martins, Prefeito Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais, assunto encaminhamento. Senhor Prefeito, vimos por meio deste para comunicar-vos que no próximo dia 27, às 19 horas, será levado para votação perante o plenário desta Casa o parecer prévio sobre a prestação de conta do exercício de 2003 do Executivo Municipal, exagerado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, processo de origem 68.6705, bem como comunico que o uso da tribuna estará à vossa disposição, caso queiram manifestar sobre o assunto. Atenciosamente, Ederson Luiz de Abreu Braga, Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana. Isso é a título de esclarecimento que nós, da mesa, tivemos o maior empenho e delicadeza nesse trâmite desse projeto, a qual nós vamos votar o projeto de resolução de 004/2014 com o Executivo. Peço agora, senhor secretário, que o senhor faça a leitura do projeto de resolução número 004/2014. Projeto de resolução 004/2014 dispõe sobre a apreciação da prestação de conta do município de Nova Serrana, Minas Gerais, referente ao exercício de 2003. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Nova Serrana, no uso das suas atribuições legais, submete à mesa diretora para apreciação do plenário e das contas do município de Nova Serrana, Minas Gerais, referente ao exercício de 2003, para discussão e votação. Considerando-se que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu um parecer prévio sobre a prestação de conta do exercício 2003 do município de Nova Serrana, processo de número 68.6705, sendo contrária à aprovação das contas deste município, considerando que o controle efetuado pelo Tribunal de Contas restringe ao parecer técnico, considerando que o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça desta Casa Legislativa é favorável à aprovação das contas deste município do exercício de 2003. Resolve. Artigo 1º. Fica submetida à apreciação da Câmara Municipal de Nova Serrana do município, referente ao exercício de 2003, que, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça, encontra-se em condições de ser aprovada. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Sala de Sessão, José Batista de Freitas, 27 de maio de 2014. Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça. Dair Lopes de Souza, presidente. Dalino Rodrigues da Silva, vice-presidente. Juliano Marques de Lacerda, relator. Como foi colocado, esse projeto de resolução que vai ser votado agora trata do exercício de 2003, e quem for a favor do projeto, quando for chamado nominalmente, vai estar votando contra o parecer do Tribunal de Contas. Aí vai fazer a justificação do voto. Quem votar contra o projeto não precisa fazer a justificativa, que já está justificado pelo Tribunal de Contas. E a abstenção, da mesma forma. Queria pedir aos nobres se vocês querem fazer a discussão ou já passar por votação, já que todos os pareceres já foram colocados por vocês. Vocês querem fazer alguma indagação ainda sobre o projeto? Eu quero fazer, presidente. Então, o projeto está em discussão.
vai se usar o princípio da ordem alfabética ou não? Como foi falado por mim anteriormente, nós vamos começar com a votação nominal por ordem alfabética. Pois não. Vereador, se você quiser fazer o uso em discussão, não há necessidade, não. Se você quiser, pode falar agora, não precisa esperar, não. Pois é, eu quero só tecer um comentário aqui. Com a palavra o vereador Pastor Giovanni. E não quero quebrar o princípio aí da decisão da mesa. E se eu puder também, eu já quero fazer o meu voto. Nós vamos colocar, o vereador Pastor Giovanni, ela, para ser uma coisa mais ordeira, vamos colocar ela em votação nominal em ordem alfabética. Sim. Que eu acho que à medida então, que o nobre secretário da casa fazer a chamada, aí o vereador coloca o seu voto. Eu vou só votar, ou eu posso também tecer um comentário fazendo a introdução da minha justificativa? Na sua votação, dependendo do seu voto, você vai ter a justificativa. Mas também, se você quiser votar de outro jeito, eu não sei qual é o seu voto, se eu votar a favor do projeto, você terá que fazer a justificativa. Se votar contra o projeto de resolução 04/2014, não precisa, igual eu falei, que já está amparado pelo Tribunal de Contas, porque quem votar contrário está votando junto ao Tribunal de Contas. Eu quero saber se, no momento da minha justificativa, eu posso, além da justificativa, eu posso fazer uma introdução para justificar o meu voto, acrescentando o que está A votação escrito. será só justificativas. Por isso que eu falei, se vocês quiserem fazer algum comentário em discussão da votação, o momento é agora. Na realização do voto, somente será o voto e a justificativa. Eu quero fazer. Quero fazer. Com a palavra, o vereador Pastor Giovanni. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todo o público presente, internautas. Sabe-se que o que nós estamos vivendo aqui, a necessidade de julgar os atos não só de um gestor público, legislativo, ou um presidente, ela surgiu a partir do momento em que o homem realmente deixou de seguir os princípios do ensinamento de Deus. Surgiu, então, a necessidade de o homem ser julgado um pelo outro. E o princípio que se deu isso foi pela ganância. A ganância foi a razão pela qual surgiu a necessidade do homem estar sendo julgado um pelo outro. Porque, segundo a palavra de Deus, diz que o inimigo maior do homem despertou interesse no primeiro homem, a ganância que Deus havia deixado alguma coisa sem dar para ele. E por esta razão, ele despertou a ganância no homem. E assim deu-se o início do princípio da ganância, do princípio do medo e da culpa, para se tomar decisões na vida. Então, hoje nós estamos aqui debaixo desses três princípios. Tem vereadores aqui, vão tomar decisões como eu, pela culpa, pelo medo ou pela ganância. Vai depender do caráter de cada um dos vereadores, mediante aquilo que está proposto. Aquilo que está proposto diante do Tribunal de Contas. E, na verdade, eu creio que nós podemos realmente, assim, se eu fosse fazer uso do que nós já temos de notícia pela mídia e atualidade também do que nós estamos vivendo hoje aqui em relação à atual administração, como eu já ouvi até dentro dessa casa e por uma parte da população, que Nova Serrana está merecendo ter uma nova cabeça diante do quadro que nós já vivemos várias vezes. Eu ouvi aqui, eu não estou contando o que eu ouvi falar, não, foi falado aqui, e se vê as atas,
as gravações, nós vamos ter isso notoriamente escrito e falado. Mas o que eu quero aqui é que o meu voto aqui não vai ser nem pelo medo, nem pela culpa e nem pela ganância. Eu vou votar convictamente naquilo que eu creio que é a melhor decisão minha, e o prefeito, seja ele A ou B, o anterior, ou a direção da Câmara, eles não têm influência no meu voto a partir do momento que eu tenho que saber que eu estou aqui para tomar a decisão, e cabe a mim tomar essa decisão sem a influência, pelo medo, pela culpa e pela ganância. Essa seria a minha introdução, e aguardo meu momento de votar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cláudio Kennedy. Primeiramente, boa noite, nobres pares dessa Casa Legislativa, pessoas que estão aqui presentes, toda a imprensa, Polícia Militar, Guarda Municipal, servidores da nossa egrégia Corte, Câmara Municipal de Nova Serrana. Presidente, se eu fosse justificar nesse momento o meu voto, eu ficaria aqui mais ou menos meia hora. Mas como não temos tempo, eu quero deixar bem claro que na nossa comissão eu deixei bem claro que só argumentaria e manifestaria alguma coisa diante dessa prestação de contas, exercício 2003, somente em plenário. E eu quero dizer que uma das virtudes que eu tenho é colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E a decisão que eu tomei do meu voto, que será dado daqui a pouco, foi perante a Deus. E isso aconteceu agora há pouco, porque eu sempre peço sabedoria, inteligência, discernimento para me fazer o que tem que ser feito. O voto é meu, não é do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele é um tribunal técnico. Respeitamos essa egrégia Corte, Tribunal de Contas. Mas o poder de decisão é nosso. Parlamentares eleitos pelo povo de Nova Serrana. Se o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tivesse poder para julgar, ele teria feito. Então está nas nossas mãos. O voto é nosso. Isso é democracia. E o meu voto não foi influenciado, não foi negociado, e graças a Deus, ninguém chegou perto de mim para dizer, vota sim, vota não. E eu quero sair em defesa do presidente dessa casa, que em momento algum, ele chegou perto de qualquer vereador para induzi-lo ao voto, seja para aprovar ou para reprovar. Mas os boatos chegaram, os boatos rodaram a cidade de Nova Serrana. E o ator principal, Cláudio Kennedy, vai votar contra, não sai da casa do presidente, quem me dera, né, presidente, tomar um cafezinho, vai votar com não sei quem, passou para não sei aonde. Então hoje, além de vereador, eu tenho que respeitar, em primeiro lugar, a Deus. Segundo, o povo de Nova Serrana que me elegeu. Tenho que respeitar o partido do qual hoje eu sou presidente, o Partido da República, PR Nova Serrana, e respeitar vocês que estão aqui. Então não vai ser o meu voto que vai mudar o destino de Nova Serrana. Muito pelo contrário, ele pode sim ajudar para que a nossa cidade continue e para que nós possamos continuar de olhos atentos, de olhos para o futuro. Do mais, muito obrigado. Vereador Cláudio Kennedy, o pedido, o convite de café está em pé, nós vamos agendar. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adilson Pacheco. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, público aqui presente.
e pessoas que nos acompanham pela internet. Serei breve no meu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, diante do que nos foi apresentado, através de um parecer jurídico desta casa, diante do que nos foi apresentado, através do Tribunal de Contas, eu faço aqui a minha declaração desde já de voto, que o meu voto, senhor presidente, senhores vereadores, ele acompanha o Tribunal de Contas. E eu voto contrário. Eu acompanho o Tribunal de Contas. Por favor, peço à galeria, que seja a galeria, seja mais ordeira, vamos para podermos estar fazendo uma votação tranquila após. Eu peço aos nossos vereadores em questão, que fazem uso da palavra, evitar a declaração de voto para não causar já uma situação dentro dessa casa. Eu peço, o vereador, para a gente poder ter uma votação mais tranquila, porque... Ok, senhor presidente. É porque não tem que esconder, né? Eu não tenho que esconder. A gente, diante do que foi apresentado, com certeza acompanha o Tribunal de Contas, né? E com certeza eu voto contra o projeto de resolução 004 e acompanho o Tribunal de Contas. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Adair. Boa noite, nobres vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, hoje aqui está em votação nessa casa uma conta do exercício de 2003. Na verdade, eu não era vereador e me dado o direito hoje de julgar essa conta. Gostaria que todos que aqui tivessem o projeto na mão, para estar vendo o processo, como que foi o julgamento do parecer técnico do Tribunal de Contas. Eu não, já que estou para julgar, eu posso estar falando o julgamento que faço. Falo aqui que a partir do ano 2000 seria adequado a 15%, que é o que temos hoje na saúde. Houve um período de adequação até 2003. Tudo que é mudança rápida, você demora para adequar ela, você tem uma dificuldade. Eu quero ver quem fala aqui não, em qualquer área administrativa. Ao mesmo tempo, eu cheguei a julgar essas contas como houvesse roubo, houvesse prejuízo ao erário público. Não houve. Está aqui o parecer jurídico, que não diz que, ele fala aqui, todo mundo devia ter a cópia na mão, que o presente caso trata-se de erro formal e não de corrupção, má-fé, fraude, apropriação indébita ou dano direto ao erário. No entanto, o erro formal de fato existiu. Então, se houve um erro, eu sei que há muita picuinha política aqui. Eu sei que há correligionários, que há dois grupos políticos, nós sabemos disso. Mas eu vou julgar, se alguém botou dinheiro no bolso, eu vou julgar ele. Agora, se não botou, se o próprio negócio está falando aqui que não está, que não foi, então foi um erro, foi uma fase de adaptação, um equívoco administrativo, sem intenção de lesar o patrimônio. Eu acho que o parecer técnico, eu até acompanhei no início, mas me diziam que tinha roubado o patrimônio. Então, esse erro formal, se houvesse apropriação indébita ou prejuízo ao erário público, mas não, foi um erro simples, não foi um erro grave. Tudo bem que a nossa saúde hoje está sucateada, nós precisamos sim acompanhar, tem que investir, não é 15%, não, é 25%. 60 mil reais naquela época, tudo bem que hoje corrigido é um valor maior, foi erro, 60 mil reais. Agora nós estamos aqui conduzindo politicamente um fato, falando, vamos caçar o fulano que cometeu um erro. Mas eu acho que é até importante que ele corrija esse erro hoje na saúde. Eu acho que o tribunal deveria ter dado uma penalidade de multá-lo. Fazer multa para ele, ou então fazer com que ele investisse o triplo, o quádruplo na saúde, nos anos subsequentes. Né? Mas como não foi feito isso, o tribunal, agora ele tira o direito político por causa de 0,44 percentual. Então está aí, quem quiser ler o projeto, quem quiser acompanhar, está aí.
Inimizade política é uma coisa, agora hoje o que eu estou fazendo aqui é análise para julgamento de um parecer técnico que eu acho que não tem necessidade de caçar o direito político, teria outra penalidade, menos essa. Muito obrigado. Por favor, peço novamente ao pessoal da galeria que comporte, e também agradecer hoje a presença da Polícia Militar, que está aí hoje nos prestigiando com a presença, e a Guarda Municipal também. Então, peço a todos, vamos ficar ordeiramente. Algum outro nobre vereador que quer fazer uso da palavra? Vamos passar para a votação. Presidente. Pois não? Com a palavra, vereador Henrique. Cumprimentar a todos que estão presentes aqui no plenário, cumprimentar quem nos assiste, os internautas. Eu estou nessa casa pelo segundo mandato, como vereador aqui. Estou aqui já são várias contas que passaram pelas nossas mãos para se apreciar. Passaram já várias contas. E nós, como vereador, qualquer homem público desta casa tem que ter o norte para votar. E neste exato momento, eu não sou contador, eu não sou formado nessa área, eu preciso de um norte que foi estabelecido pela Constituição Federal para que fosse olhado e visto essas contas. Isso não sou eu. O Tribunal de Contas não é um órgão que eu criei, foi criado para nortear as câmaras municipais do Brasil. Então, eu, como vereador, eu tenho que seguir uma orientação certa. Lá houve tempo para entrar com recurso, lá teve como fazer recurso, e esse direito é dado democraticamente no país. Então, veja bem, eu sou um homem que estou como vereador aqui pelo segundo mandato, tenho certeza e plena absoluta perante meus netos, minha família, que eu nunca subornei R$1 de ninguém. Sou um homem íntegro, um homem puro, sou um homem que trabalho com cabeça erguida. E quero ser assim até o último final do momento do meu trabalho como servidor público desta casa. Hoje existe um Tribunal de Contas que é o órgão máximo para... Existe um órgão máximo para julgar as contas, das câmaras municipais. E eu estou aqui como vereador, quero dizer que o Tribunal de Contas é um órgão máximo. Eu só quero ver os vereadores que votarem contra o Tribunal de Contas, Por favor, eu peço aí que seja tenhamos calma nesse momento, nessa situação. Vamos. Eu quero que o Continua a palavra. Veja bem, normalmente nesse momento surgem algumas coisas, alguns momentos, alguns exaltados. Isso aqui é normal, mas nada deixa de abater aqui o segmento do trabalho. Veja bem, se realmente o Tribunal de Contas fosse um órgão que não avaliasse a votação do vereador, ele não pediria que o vereador fizesse um voto, fizesse uma fundamentação para apresentar no Tribunal de Contas. Eu quero ver no momento que o Tribunal de Contas chamar o vereador, o que ele vai explicar para o Tribunal de Contas, o erro do Tribunal de Contas. É só isso que eu quero saber do vereador. Se ele tem condições, se ele é um formado, se ele tem educação à altura para discutir com o Tribunal de Contas. É nesse momento que eu quero ver. Eu quero estar com a minha consciência tranquila, quero aqui fazer o meu papel de vereador, acompanhando um órgão externo, um órgão que todo mundo teme, a partir de um presidente da República, a partir de um governador, a partir de um prefeito, todo mundo teme o Tribunal de Contas. Então, é esse órgão que eu estou aqui, neste momento, aqui, acompanhando o Tribunal de Contas.
Vamos passar então a matéria para a votação do projeto de resolução 004/2014. Antes de começar o projeto, coloco novamente aos vereadores. Quem votar a favor do projeto, faça a sua justificativa. Quem votar contra, não há necessidade. E quem se abster do voto pode falar sobre só a sua abstenção mesmo, rapidamente. Eu peço ao seu secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e peço à galeria, novamente, que mantenha a ordem. Por favor, senhor secretário, faça a chamada para votação. Adair Lopes de Souza. Senhor presidente, gostaria de saber a ordem da votação. 1, 2 ou abster, o que é? A votação, se você falar, se você colocar como que é favorável ao projeto de resolução 004/2014, para a gente não precisar usar o plenário, você coloca, minha votação é 1 a favor do projeto de lei e faça a sua justificativa. Se for 2, meu voto é 2, aí você não precisa fazer a justificativa. E o 3 é sobre abstenção do voto, e o vereador tem que fazer. A justificativa, ela é por escrito ou ela é falada, senhor presidente? Pode ser colocado da forma que você apresenta. Meu voto é 1, senhor presidente. A justificativa foi a que eu acabei de apresentar aqui em fala. Muito obrigado. E que será constado em ata, correto? Adilson Pacheco Mariotti. Senhor presidente, como eu já havia adiantado, meu voto acompanha o Tribunal de Contas e voto contra a resolução 004/2014. Seu voto, nobre vereador, então seu voto é 2, né? Só para registrar em ata. Antônio Donizete Ferreira. Boa noite a todos. Obrigado por ter muita gente aqui, a guarda, a polícia. Infelizmente acontecem coisas desagradáveis, mas a vida é assim. O meu voto, eu acompanho o Tribunal de Contas, meu voto é 2. Antônio Lais Barbosa. Boa noite, presidente, boa noite os vereadores e o público aqui presente e também os internautas que nos assistem através da internet. Olha, eu vou contra o Tribunal de Contas porque eu não vejo que houve má fé nessa conta. Nós sabemos que foi apenas um erro lá do pessoal que trabalhava na contabilidade. Esse erro foi muito pequeno, 0,44, um erro muito pequeno, 0,44. Acredito eu que não chegou aos 15%, talvez que não precisou de usar os 15%. A gente sabe que a saúde precisa de muito mais. Mas não houve nenhuma morte por causa desse 0,44 nesse período. Então, eu vou contra o Tribunal de Contas. O nosso prefeito, atual prefeito, a qual está sendo julgado, ele não colocou nem uma pratinha de 10 centavos no bolso nesse período. Então, eu vou contra o Tribunal de Contas. Obrigado. Então, o seu voto, vereador, então o seu voto é 1 a favor do projeto de resolução 004/2014. Meu voto só para constar em aula. Aparecido Henrique Ferreira. O meu voto é 2. Eu voto com o Tribunal de Contas. Cláudio Kennedy da Silva. Isso aqui está tenso, né? Respira, gente, calma. Senhor presidente, como eu havia dito, eu encontrei a resposta para o meu voto, agora há pouco, antes de sair da minha casa, nas minhas orações. E como o senhor Henrique disse, como ele disse, nós precisamos de um norte para a gente fazer uma votação. Mas esse norte que eu busquei não foi o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O norte que eu busquei, e quero aqui parabenizar, uma das comissões mais disputadas e importantes desse país, que é a Comissão de Finanças. E eu peguei como norte isso aqui, embasando no que foi dito diante do projeto,
O relator salientou que vislumbra, portanto, tratar-se de equívoco administrativo no qual se atribui dolo, enriquecimento ilícito ou pretensão de lesar o patrimônio público. Sendo assim, manifestamos o parecer contrário ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a prestação de contas do município do exercício de 2003. Então, eu acompanho a Comissão de Finanças e o meu voto é 1. Ederson Luiz de Abreu Braga. Meu voto ao projeto de resolução número 004/2014 é 2. Giovanni Máximo de Jesus. Desculpa, professor, desculpa. Giovanni Máximo da Silva. Isto. Pegando como amparo a Constituição de 1998, pelo princípio da autonomia do município de votar as suas próprias contas, eu utilizo desse amparo legal para emitir o meu voto favorável à prestação de contas do exercício de 2003. Meu voto é 1. Idalino Rodrigues. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público presente. Essa casa deveria estar cheia sempre. É muito bonito ver essa casa cheia. Isso é democracia. Cada um deveria vir, né, acompanhar. Isso é bonito, ver a casa, né? Agradecer à Guarda Municipal, Polícia Militar. O vereador tem autonomia para discordar o parecer do Tribunal de Contas. Sendo assim, meu voto é contra o Tribunal de Contas. Ao meu ver, não houve desvio do dinheiro público. Se o papel do tribunal é investigar, sim, está certo, ele tem que investigar, é o papel dele. Mas, ao meu ver, o executivo só não atingiu esse percentual que era exigido. Então, meu voto, presidente, é sim. É 1, tá? Juliano Marques Lacerda. Eu vou acompanhar o parecer meu e vou votar 1. Luiz Carlos de Oliveira. Boa noite, excelentíssimo. Boa noite, nobres vereadores e a comunidade aqui presente hoje. Antes de ler a minha justificativa e dar o meu voto, eu queria falar o seguinte, que nós, vereadores, a comunidade em si, nós temos que colocar na frente dos gestores. Em geral, seja gestor dessa administração, seja de administrações passadas, em geral, os gestores de Nova Serrana e do Brasil todo. Pelo motivo seguinte, veja bem, quando se fala em prestação de contas, a gente se fala só em gestores. Sejam gestores da agora, do presente, sejam gestores do passado. Mas esquecem que tem pessoas ligadas a eles. Então, quando se fala em prestação de contas, eu não sei se é um futuro distante, possa acontecer. Eu acho que teria que ter, sim, votação de prestação de conta, Tribunal de Contas analisar os fatos, mas também as pessoas que fazem parte do conjunto, porque não é só os gestores que erram, não, seja dessa administração, seja da administração passada. E eu falo, se vier projetos como esse, do Tribunal de Contas, que eu ver que foi mais coisa técnica, seja qualquer gestor, se eu ver que está certo, eu vou opinar por sim. Se eu ver que está errado, eu vou opinar por não também. Agora eu vou ler a minha justificativa e depois eu vou dar meu voto. Voto, vereador Luiz Carlos de Oliveira, Luiz da Farmácia. Analisando a prestação de contas do ano de 2003, percebi que foi aplicado o percentual de 14,56% da receita do município na área de saúde. Assim, segundo o Tribunal de Contas, este não atendeu o inciso 1º do artigo 77
do ato das disposições constitucionais transitórias por estar faltando o percentual de 0,44%. Na época dos fatos, o percentual de 0,44% da receita base do município do ano de 2003 correspondia ao valor pecuniário de R$ 60.189,75. Ocorre que nos anos posteriores ao ano de 2001, estava ocorrendo uma transição e uma adequação legal aos patamares mínimos a serem investidos no segmento da saúde. Ou seja, era o momento de mudança nas leis relacionadas ao orçamento público municipal. Em leitura ao parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas, também pude constatar que os nobres julgadores, apesar de rejeitar as contas do ano de 2003, em momento algum alegaram que a rejeição das contas se deu por ato lesivo aos cofres públicos. Em momento algum existiu sequer evidências de desvio de dinheiro público para fins ilícitos. Em momento algum, nenhum dos nobres julgadores sequer levantaram dúvidas em relação à apropriação indevida do recurso público. Assim, posso concluir que, se caso o erro existiu, foi apenas erro formal, erro técnico ou até uma possível má interpretação da legislação àquela época em que a legislação estava em intensa transição. Por esta razão, observo que o município de Nova Serrana, como um todo, especial os cofres públicos, não foi lesado. E em uma visão ampla e não técnica, não vejo o porquê de se rejeitar tais contas por um possível erro técnico, pois, como já dito, o percentual de 0,44% não foi desviado, e sim aplicado em outras demandas sociais do município. Por esta razão, o povo neocerranense, em uma visão ampla, não foi prejudicado naquele ano de 2003. E se o povo, o qual eu represento, não foi prejudicado, não vejo razão para rejeitar as contas do ano de 2003. Meu voto é 1. Muito obrigado. Osmar Fernandes dos Santos. O meu voto é 1. A minha justificativa é porque eu não vejo prejuízo ao município de Nova Serrana. Sim, eu vejo política. E no momento não é momento político, sim de pensar no bem da cidade. Obrigado. Terezinha Célia do Carmo. Boa noite a todos e obrigado pela presença. Agora eu vou dar o meu voto. A minha justificativa primeiro. Depois de meses de estudo sobre a prestação de contas do ano de 2003, analisando o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual emitiu parecer prévio pela sua rejeição, pode-se verificar tal parecer tem como fundamento que o percentual efetivamente aplicado, o qual demonstra uma pequena diferença, possivelmente ocorrido por um equívoco contábil. Há de se esclarecer previamente que o Tribunal de Contas não julga, apenas emite parecer prévio Por favor, de caráter... peça a galeria, só um minuto, vereadora, peça a galeria que mantenha a calma, para escutar a declaração de voto da nobre vereadora Terezinha. Apenas emite parecer prévio de caráter opinativo, que não pode ou não ser acompanhado pela Câmara Municipal. A atividade meramente auxiliar do Tribunal de Contas, não apreciar as contas do prefeito na sua globalidade, nunca poderá ser tomada como atividade decisória. Em momento algum, no parecer do Tribunal de Contas, foi atribuído ao chefe do Executivo Municipal o dolo, ou a lesão do patrimônio público, ou seja, a intenção de se beneficiar do recurso que, porventura, não teria sido aplicado. A diferença entre o percentual que foi efetivamente aplicado é de apenas 0,44, o que, a meu ver, parece mais se tratar de um mero ajuste contábil.
Afirmou o Tribunal de Contas que o município de Nova Serrana, no ano de 2000, aplicou nas ações de saúde o percentual de 7,27% do produto da arrecadação. No ano de 2001, aplicou 13,76%. No ano de 2002, aplicou 15,64%. E no ano de 2003, aplicou 14,56%. O que seria, para este último ano, inferior ao mínimo exigido. Nota-se que o prefeito seguiu perfeitamente o que foi determinado na regra geral constitucional transitória. Aumentou gradativamente a aplicação, reduzindo a diferença até atingir em 2004 o mínimo de 15% exigido. É também de se notar que jamais uma portaria do Ministério da Saúde ou uma resolução do Conselho Nacional de Saúde poderiam regulamentar a Constituição Federal, estabelecendo percentuais e critérios que não foram fixados na Constituição Federal ou em lei complementar. O julgamento das contas de prefeito é ato privativo da Câmara Municipal e o parecer prévio é apenas opinativo. De acordo com a norma constitucional, os vereadores têm autonomia e independência para discordar do parecer prévio do Tribunal de Contas, inclusive sendo imunes às sanções ou penalidades nos termos do artigo 29 da Constituição Federal. A jurisprudência do Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais posiciona-se no sentido de que, sendo aplicado índice inferior ao determinado na Constituição, em ações e serviços públicos de saúde, não haverá improbidade administrativa, quando inexistente o dolo e o enriquecimento ilícito. Assim, diante dos fundamentos apresentados, é nítida a inconstitucionalidade perpetrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao utilizar a Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde e a Portaria 2047/2002 do Ministério da Saúde, para regulamentar a aplicação do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Eu, nesse momento, voto pelo projeto de resolução 004/2014, nesse sentido. Meu voto é a favor da aprovação da prestação de conta do ano 2003, rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Aqui está a minha resposta, caso eu seja chamada para responder no tribunal. Meu muito obrigado e boa noite. Vereadora, então seu voto é 1. Só um minutinho, deixa eu falar de novo. Meu voto é 1, a favor. Por 9 votos a favor, 4 contrários, o projeto de resolução 004/2014 está aprovado nessa noite de 27 de maio de 2014. Peço às pessoas, ao saírem, façam ordem, não tenha truculência com ninguém. E obrigado por essa participação aí na galeria. Não tendo nada a ser tratado dessa noite, declaro encerrada a sessão. Boa noite e que todos vão com Deus.